Boa noite, todo mundo me ouvindo bem aí, pra gente conversar? Preciso que alguém fale, porque eu não consigo ler o chat e Sim. olhar para a Sim, apresentação. professora. Sim. Então tá bom, obrigada, pessoal. Boa noite a todos, boa noite, meninos e meninas. Sejam bem-vindos à minha aula. Essa é uma aula de microeconomia. Aqui eu tenho a turma de análise microeconomia, de análise microeconômica FCE 01 10 547. A gente tem 3 turmas. As 3 turmas, se eu não me engano, têm horários diferentes. E essa turma só abriu porque foi um acordo com a Faculdade de Economia, com a Faculdade de Administração e Contabilidade, se pudesse ser assíncrono, porque seria impossível, não tem professor suficiente para dar essa matéria, e tem muito aluno. Então, o combinado foi que a gente faria todo mundo junto, de forma assíncrona. Como assim, professora? A gente vai ter alguns encontros virtuais e dinâmicos como esse, que eu vou marcar. A gente vai chegar num acordo ou na parte da manhã, ou na parte da tarde, ou na parte da noite, para ver o que a maioria prefere. E eu vou gravar aulas e exercícios e vou deixar na minha página no YouTube, por isso que eu pedi para vocês se cadastrarem lá. Todas as atividades vão ser passadas pelo AVA. Eu ainda estou sem o acesso do AVA, por isso não passei por lá. Mas a gente vai ter a matéria, aí uma atividade, leitura, ou exercício, ou game, e eu vou somar essas pontuações. A aula de hoje é a de conceitos fundamentais da economia, então a gente vai falar sobre microeconomia hoje, e amanhã eu marquei a outra live, a outra aula de macroeconomia. Tem alunos que estão nessa turma, tem alunos que estão nas duas turmas, né? Então, o que eu vou falar para hoje, eu também vou falar amanhã, e vou dar um pouco de conteúdo hoje para vocês me conhecerem um pouco, eu conhecer um pouco de vocês, e um pouco da disciplina, tá? Voltando a falar, lista de presença lá no Google Forms. Para quem ainda não assinou, por favor, assina, coloca o e-mail. E tem um comentário lá, se você quiser colocar alguma pergunta, alguma coisa. Falar também sobre a sua preferência de horário. Não vai ser, professora, vai ser toda quarta-feira à noite? Não. Vai ser toda quinta à noite? Não. Eu vou marcar com antecedência umas datas para a gente se encontrar dessa forma. Quem puder comparecer, ótimo, porque a gente vai conversar e aí vai ser um pouco dinâmico. Quem não puder, essa aula ficará gravada, estou gravando ela agora, vai ficar gravada lá no YouTube, você assiste e tá tudo certo. É o único jeito para fazer uma coisa funcionar com 170 alunos e que vocês não saiam prejudicados, né? Porque todo mundo precisa dessa matéria. Essa matéria, se eu não me engano, demora para abrir. Essa foi a informação que eu tive, mas também não tenho certeza se ela é válida. Peraí que eu estou tentando ver se precisa de mais alguém aqui para cima. Tem mais gente para eu admitir aqui na sala. A Tony falou que eu posso tirar a sala de espera, só que eu não consegui achar. Vou voltar para a apresentação. Professora, boa noite. Pode falar, tudo bom, Everton? Escuta? Tudo bem. Seguinte, eu só tenho uma aula com você em macro, que no caso, na minha grade de horários, seria hoje. O resto da semana, estou todo completo. Como é que eu faço com as presenças se você marcar um outro dia em que eu não possa... A de macro que seria hoje. Tá, você vai assistir as gravações e, eventualmente, assistir uma online como... não é presencial essa? É presencial, assim, que a gente está conversando de forma dinâmica. Eu não vou marcar toda quinta, não. Você tem todos os dias da semana, você tem aula à noite? É isso? Sim. Todos os dias, na verdade, né? Tudo preenchido. Tem alguém que tem turma de macro, que está em macro, e que não é na quarta noite? Porque são 3 turmas, 3 horários diferentes. Professora, eu tenho a turma, acho que é de macro, mas é sexta-feira de manhã.
Então tá. Então eu vou tentar marcar os encontros assim, online, mas participativo, na quinta-feira à noite, na quarta-feira à noite. E você pode, né, o Everton? Isso, quarta-feira, sim. Esse horário é o que está na minha grade, reservado para macro. Tá. E a outra pessoa que acabou de falar comigo, é o Jailton, né? Jailton. Tá. Sexta-feira de manhã a sua, não é? Isso, na grade está sexta-feira de manhã. Tá. Então, vou tentar marcar na quarta noite, quando o encontro for assim. Oi, para você, você tem outra aula? Oi? Você tem outra aula? Quarta-feira à noite? É. Não, aula não. Às vezes eu tô na academia, mas assim, aula não. Aí você dá um troca horário, essas coisas, tá? Tem alguém que tá com áudio você mesmo. Deixa eu botar, fica mais fácil. Então, por ter 3 turmas, cada turma com 60 alunos, seria inviável com um professor só. Teriam que ter 3 professores. E aí o departamento chegou à conclusão de que era melhor a gente fazer dessa maneira. A gente faz uns encontros virtuais e dinâmicos, né, onde a gente vai tirar dúvida, a gente vai dar um conteúdo, conversar com vocês. Eles vão ficar gravados no YouTube, por isso que eu pedi para vocês se inscreverem lá no site, no YouTube. Aí quem não puder assistir, assiste lá. E terão outros que já são gravados, e você só vai precisar assistir o vídeo no YouTube, daí eu vou edito só as partes principais, o conteúdo. Você assiste e faz uma atividade. Então, o curso vai ser basicamente assim. Vou explicar melhor daqui para frente. Estou vendo a minha tela, né? Aí, no caso... Fala, Evelyn. Professora, desculpa, no caso, tudo vai estar disponível lá no AVE, então, né? Tudo vai estar lá. O link para você assistir a aula, o material... Os dias que forem marcados. PowerPoint, né? O dia que vai ser marcado, eu vou marcar com antecedência para você conseguir se organizar. E as atividades, né? E as atividades. E aí eu vou falar sobre as atividades. Não, perfeito, porque senão eu vou me deslogar aqui, porque em micro eu já não preciso mais, já foi. Tá, aí você vai fazer só de macro amanhã, beleza? Isso. Tá bom, obrigado, hein? Boa noite. Tá bom. Tchau, Everton. Então, as aulas serão assíncronas, como eu te falei, elas vão ficar gravadas e vocês vão assistir no momento que puderem, né? Se não puderem estar aqui presencialmente nesse horário, vocês vão poder assistir lá, vou deixar o link no AVA. Eu marcaria alguns encontros pelo Zoom, como a gente está fazendo aqui agora, semanalmente ou quinzenalmente, mas aí eu vou deixar com antecedência para vocês. Quem não conseguir participar dessas reuniões aqui vai poder assistir pelo YouTube. Toda semana eu vou enviar links de vídeos para vocês assistirem com a matéria e listas de exercício. Professora, como que eu vou ser avaliado nessa matéria? Bom, eu vou avaliar por tarefas, por atividades. Eu vou passar uma atividade, vocês vão ter um período para realizar a atividade e me entregar. E eu vou somando todas essas atividades e vou dar um ponto extra para a participação. Mas, professora, como que vai ser essa participação? A participação é ampla. Participar comentando os áudios, comentando os vídeos, tirando dúvida pelo e-mail, aqui nessa aula. Então, assim, a pessoa que participar mais da aula, que tirar dúvida, que falar comigo, né? Porque eu não quero dar a aula para essa tela enorme, com 100 pessoas e todo mundo só com o nomezinho. Eu já ganho um ponto extra de participação. Opa, gostei. Tá? Já está com ponto no meu coração aqui. Já vou anotar seu nome com ponto, tá? Obrigado. Então, assim, tornar essa aula mais dinâmica, mais participativa possível, dado o momento que a gente está. Se fosse numa sala de aula normal, vocês estariam lá, sentadinhos na cadeira, ao vivo, ia ver todo mundo, e aqui fica todo mundo de câmera fechada. Eu sei que é chato, eu sei que às vezes em casa a gente não tem como abrir, o microfone, mas de vez em quando vamos fazer uma forcinha para que essa aula fique prazerosa, né, para a gente. Então, vamos voltar. Vamos voltar aqui. Estão pedindo para aprovar aí, porque tem gente na sala de espera. Obrigada, Ana. Obrigada. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou ver se na próxima reunião eu não coloco esse negócio de sala de espera, porque isso não tá legal. Já admiti uma galera aqui. Então, a participação. Quem faz pergunta?
Câmera aberta, comentário. Tem muita gente para admitir. Obrigada, Alice. Só um minutinho, gente. Quem puder ir passando a lista de presença aí para mim, eu agradeço, tá? Se puder, eu agradeço. Professora, é o Daniel. Oi, Daniel. Pode falar. Então, no meu caso, eu vi a senhora respondendo para o pessoal de macro. Então, o de micro vai funcionar do mesmo jeito. Você vai marcar, tipo, enviar um e-mail dizendo, ó, dia tal tem aula, é isso? Isso, vai funcionar dessa maneira. Eu vou voltar aqui no slide. Você está vendo meu slide, Daniel? Uhum. Então, beleza. Então, as aulas serão assíncronas. Algumas vão ser como essa. Eu vou marcar um dia, um horário. Ah, tá o horário. Aí, se você conseguir entrar, você entra para participar e para ficar ao vivo, né? Vamos dizer assim. E se você não conseguir, ela vai estar no YouTube. Então, você vai ter a semana inteira para assistir a aula. Beleza? Beleza. Eu entendi. Tá. E toda Só semana... a participação que eu não entendi direito, porque, vamos dizer assim, no meu caso, eu não tenho câmera. Aí só botou ali câmera aberta. Tudo bem. Eu botei vários... A participação é bem ampla, e essa participação é um ponto extra, tá? Ok, entendi. Beleza? Aí, por exemplo, agora, você está conversando comigo, eu considero uma participação. Então, assim, eu vou falar sobre um determinado assunto, você vai fazer uma pergunta, você vai participar, dar uma opinião, dar uma experiência pessoal, isso é uma participação. Então, você não participou entendi. aqui, né? Assistiu lá. Se você fizer um comentário lá no vídeo, falar, professora, concordo com isso, não concordo com isso, fizer um comentário pertinente no vídeo, quando você assistir, isso também é uma participação. Mandar um e-mail com uma dúvida, entendi. com alguma coisa, é uma participação. Então, assim, participação com uma forma ampla, para eu te conhecer, para eu saber, o Daniel está participando, o Daniel está correndo atrás. Então, tem várias formas de você participar, sim, tá? A gente vai discutir isso ao longo. Então, toda semana, eu vou deixar um link com um vídeo editado lá no YouTube, porque nesse vídeo você vai ter o conteúdo em 15, 20 minutos. Aqui, por exemplo, eu falo com vocês, admito pessoas, então demora um pouco mais. Professor, um vídeo lá e atividade. Então, todas as atividades valem ponto, e eu vou somando para ter a nota 1 e a nota 2 de vocês. Para quem não... Beleza? Para quem não conseguir atingir a pontuação necessária, vai para a prova final, né? Aí, a prova final... que vai ser em estilo prova. Vou mandar a prova, tem 50 minutos para fazer. Então, conselho da tia. Façam as atividades. Né? Se você fizer as suas atividades, assistir as aulas, assistir os vídeos, porque eu tenho como ver que você está assistindo, porque eu consigo acompanhar o número de usuários e pessoas que me seguem, não tem problema. Você vai passar tranquilamente sem prova final. Agora, se você deixar para o final da aula, sim, deixar para o final, não ir fazendo as atividades, aí você vai precisar, talvez, fazer a prova final, tá? E voltando aqui à participação, câmera aberta, comentário, e-mail, tá beleza? Isso aqui não é uma nota, não é parte da nota obrigatória, é uma nota bônus, tá bom? Quem sou eu? Porque vocês não me conhecem. Eu estou entrando na UERJ agora, mas eu já sou professora há bastante tempo. Eu fui formada na faculdade, na UERJ. Eu sou economista de formação, mestre em economia, pela UERJ mesmo. Obrigada, Jorge. Já te dei ponto aqui, tá? Só em você aparecer... O pessoal está pedindo para deixar eles entrarem na sala, professora. Obrigada. Já admiti aqui. Obrigada. Então, e meu doutorado foi na engenharia, lá na PUC. Eu já fui economista na FUNSEX, a Fundação de Comércio Exterior. Já dei aula na Rural, e hoje eu dou aula na Veiga de Almeida, na Cândido Mendes e aqui na UERJ com vocês. Então, já dou aula há bastante tempo, só que a UERJ é meu primeiro semestre. Eu estou entrando agora na UERJ e dando aula para essas turmas enormes de 170 alunos.
dessa forma assíncrona, que foi o jeito que os departamentos encontraram para que vocês tivessem essa aula, tá bom? Porque precisariam de muito mais docentes para dar as aulas se fosse todas separadas. Então, eu tenho 3 turmas que que a gente se juntou para micro, 3 turmas e 3 turmas de macro. Então, essa aqui é minha experiência profissional. Minhas áreas de atuação de pesquisa, ela está em torno de microeconomia, tecnologia, indústria 4.0, sociedade 5.0. Então, eu trabalho com economia, tecnologia, finanças tradicionais e novas finanças, que aí a gente fala de criptoativo, blockchain, fintechs, enfim, altcoins. Eu também trabalho com isso. Trabalho com comércio internacional e com finanças comportamentais, que é uma parte da economia que junta economia e psicologia para entender o ser humano e as decisões do ser humano. Bom, sabe aquela frase, quem vê close não vê corre? Alguém conhece essa frase? Ou só eu conheço essa frase? Conheço também. Conhece, então. Essa parte... Conhece? Quem vê close não vê corre? Conhece, né, Caio? Eu coloquei... Oi? Isso é frase de blogueira. Ah, tá vendo? Então, tô muito ligado no negócio. Então, essa boniteza aqui que vocês estão vendo, com várias universidades, coisa muito fina, entendeu? Isso aí é tudo o close. Porque ninguém viu meu corre, tá? E aí eu falo, já tive meu corre, já tive com vocês. Então, assim, já trabalhei no Centro da Cidade, já vendi telefone vivo, já trabalhei no Santander, já fiz coisa para um cacete antes de entrar na faculdade. Então, a faculdade foi essa mudança na minha vida. Então, não é justo falar para vocês que é só a parte boa aqui, onde eu passei pelas melhores instituições, onde eu estou super bem, que isso aqui é só o close. Na verdade, teve o corre. E o corre foi bem corre mesmo, na época da graduação, o maior perrengaço, entendeu? Bandejão, na minha época, não tinha bandejão na UERJ, tinha que almoçar no bandejão lá no Maracanã, tá? Então, assim, eu já passei pelo que vocês estão passando, tenho certeza que vale a pena. Esse foi a disruptura da minha vida, foi a graduação. E a partir daí tudo mudou. Então, o que eu estou mostrando para vocês o meu corre, porque eu não sou, nem tudo são flores, eu sei que para vocês é difícil para caramba também estar trabalhando, estagiando, graduação longe, enfim, tudo isso eu estou aqui para ajudar, para que aconteça com vocês também o que aconteceu comigo. Beleza? Aí vamos lá, professora, eu já falei um pouco de mim, já trabalhei, já vendi celular na Vivo, hoje eu sou professora, fiz doutorado na PUC, fiz na UERJ, hoje eu sou professora da UERJ, mas já passei por muito corre. Aqui é o meu currículo Lattes, quem quiser também pode acessar lá para ver quais são as minhas publicações, que eu trabalho e tal. Tem o Instagram, que é a parte blogueirinha, onde eu posto as coisas mais de blogueirinha, respondo ao aluno, tem foto, tem tudo isso, também está lá para vocês acessarem, caso queiram. Tem o LinkedIn, que é onde eu posto as possibilidades de emprego, de estágio, indico o aluno. E tem o YouTube, que é onde vocês vão assistir as aulas e as coisas todas, tá? Beleza? A página do YouTube para quem já se inscreveu, para quem não se inscreveu, por favor, corre lá, dá um joinha para a tia. E eu vou começar o conteúdo. Alguém tem alguma pergunta sobre como será a avaliação, como será a aula, nananã? Eu posso seguir para o conteúdo. Daniel, alguma coisa? Serão 2 atividades para avaliação, né? São várias, Ana. São várias. São várias pequenas, tá bom? Assim, não é uma atividade muito grande. Eu vou passar 1 exercício, 2 exercícios, tá? Em cada semana, por exemplo. Mais ou menos isso, 1 por semana ou de 15 em 15 dias. Mas eu te dou 1 semana para fazer. Nunca vou pedir para o dia seguinte, tá? Entendi. E tudo vou mandar pelo AVA e por e-mail, tá bom? Perfeito? Beleza, Rayane. Então, vamos participar. Ó. A Anne já está aqui com o ponto de participação dela. Já falou comigo. Beleza? Beleza, Mariana. Deixa eu ver se eu preciso aceitar mais alguém para começar o conteúdo aqui.
Professora, seu Professora, tá muito. tá mudo. Seu microfone tá Tá mutado. E eu tô falando sozinha aqui? Aham, porque ele Desde tava que hora, gente? Não, agora. Não, agora, foi agora. Aceitar o Os últimos 15 segundos. 15 foi segundos, os últimos beleza, 15 Jorge. segundos. Obrigada. Ó, Jorge, Carol, Vitor, Fernanda. Beijo para vocês. Obrigada pelo carinho de poder ver vocês, porque é difícil, tá? Tô com uma guerra de alunos, já tem 3 semestres. Na outra faculdade, eu posso dar nota de participação. E aí, se não participar, não ganha nota. Aqui eu não posso dar ainda. Tem que ser só extra, tá? Mas se eu pudesse, botava, porque o povo assiste a aula, tudo bom. Ah, não, apareceu mais uma. Maravilha. Então, já admiti a galera aqui, vamos falar um pouco sobre o conteúdo, né? Todo mundo aqui é de administração ou tem contador também? ADM. ADM? Nossa, contabilidade, professor. Daniel falou com a senhora. Contabilidade também, professora. Contabilidade e administração. Mas vamos falar de economia, que a economia está no nosso dia a dia. Até porque vocês querem ficar ricos, né? Querem sair do corre, né? Vamos sair do corre, por favor. E para sair do corre, tem que entender de economia. Tá? Porque economia é a relação entre o ser humano. Qualquer profissão que você vai exercer, você vai lidar com o ser humano. Querendo ou não querendo. Não sei, o programador vai ter que lidar com o ser humano em algum momento, né? Mesmo que ele fique pouco tempo com o ser humano. Então, a gente vai falar sobre os conceitos fundamentais, o sistema econômico, vamos falar um pouco de escassez, de escolha, de custo de oportunidade e fronteira de possibilidade de produção. Então, são 6 conteúdos aqui. Tem o QR Code aqui é para presença, para quem ainda não fez lá. E eu vou começar falando sobre agente econômico. Bom, o que é um agente econômico? Quem são esses agentes econômicos? Agente econômico são as pessoas, né? Os agentes econômicos são pessoas de natureza física ou jurídica que, por meio de suas ações, contribuem para o funcionamento do sistema econômico. Quem vai me dar exemplo de agentes econômicos aí? Importadoras, exportadoras, governo. Ótimo, Jorge. Ó, a participação do Jorge. Consumidor também? Consumidores, produtores, setor externo, banco, exatamente. O QR Code é para usar para dar presença. Isso, é sim. Posso colocar aqui também o link para o doc. Vocês acertaram. O governo é um agente econômico? É um agente econômico muito importante. Muito importante. A gente vai falar sobre ele, Ariane. Então, você tem Entrou aqui na conta do PIB. Você tem as firmas, que são as empresas que produzem bens e serviços para quem? Para as famílias, para o governo também consome. Tem um governo que ajuda a organizar esse coreto todo aqui, porque não deve ser brincadeira, se organizar essa sociedade, todo esse monte de gente aqui fazendo um monte de coisas. As famílias, que essas famílias elas empregam mão de obra para a produção de bens e serviços e consomem bens e serviços. As instituições financeiras, teve uma aluna aqui que falou sobre o banco, todas as instituições financeiras, e o que o Jorge falou que são os países externos, né? Que a gente exporta para países e importa dos países. Então, esses são basicamente os agentes econômicos. Na minha apresentação sempre tem, o PDF, sempre tem um textinho falando de cada conceito para que vocês possam estudar. Tudo bom, Emanuel? Tudo bom, Vitor? Que bom que vocês apareceram aqui, estou super feliz, tá? Aqui eu deixo um conceito para vocês lerem, caso queiram, assim, se aprofundar um pouco mais, porque aqui eu estou falando um pouco e tal, mas tem a definição de cada conceito que eu vou falar aqui nessa aula. Acabei de falar dos agentes econômicos. E aí, esses agentes, eles estão interagindo em algum lugar. No caso, é o sistema econômico. O sistema econômico é essa engrenagem onde todos esses agentes, eles interagem. No momento que eu estou nesse momento aqui, fazendo parte do sistema econômico. Por quê? Porque eu estou vendendo o meu tempo, a minha beleza, a minha aula linda e maravilhosa para o Estado. E vocês estão usando um bem. Qual é o bem? A minha hora-aula, o conhecimento que vocês estão tendo. Então, nesse momento, eu estou fazendo parte do sistema econômico e vocês também. Estão bebendo água, não estão? Tem ventilador ligado aí? Sistema econômico. Entendeu? A energia sendo gerada e consumida. Então, você tem aqui recursos produtivos,
pessoas e empresas que trabalham com recursos produtivos e o conjunto de instituições aqui, jurídicas, políticas, sociais e econômicas, que ajudam a organizar esse coreto todo aqui. Então, a gente falou sobre o sistema econômico e os agentes econômicos. Aqui também, mesma coisa. Deixei aqui um textinho para vocês lerem um pouco da definição de sistema econômico. Bom, eu falei sobre os recursos. Aí você tem recursos produtivos. O que são recursos produtivos? São elementos que são utilizados na produção de bens e serviços. Para quê? Para satisfazer as necessidades. Professor, apenas necessidades? Não, também desejo. Até porque o Jorge tem ali uma guitarra, cadê? Um violão, guitarra. Aqui em casa também tem, meu bonito, digníssimo toca. É necessidade? Não sei. Então, às vezes, a gente compra coisas que não são necessárias. Por exemplo, eu tenho um monte de sapato. É necessário? Segundo meu marido, não. Não é necessário. Eu tenho 2 pés, não sou centopeia. Então, assim, a gente compra também coisas que deseja. Então, os recursos produtivos, eles são transformados nos bens e serviços que a gente demanda, por necessidade ou por desejo. Alguma dúvida, alguma coisa? Não? Beleza. De maneira geral, podemos dizer que os recursos produtivos apresentam como característica básica, e a característica que a gente vai discutir aqui é serem limitados. Os recursos são limitados. Se eu estou gastando minha aula aqui, nesse momento, meu tempo para ensinar vocês, vendendo ele para o Estado, eu não posso vender para outra pessoa, porque esse recurso é limitado. O recurso, o tempo, é um recurso escasso e limitado. Então, a gente tem que saber muito bem o que vai fazer com o nosso recurso escasso, tá? O que é escassez? Já tem até uma cola para vocês aqui. Não dá para falar o que está escrito aí, né? Falta de oferta. Esquece. Falta de oferta, eu diria. É o que falta. Beleza, Flávia. Obrigada pela participação, gente. Estou muito feliz de vocês estarem participando da aula, viu? Quando tem insuficiência, né? Quando você tem um recurso que não é suficiente para a demanda, suficiente para as pessoas que querem, que precisam. Então, isso é escassez. E essa escassez de recursos, falando de escassez de recursos, eu vou a uma matéria que saiu há pouco tempo, que falou que os recursos do planeta se esgotaram no dia 28/2 de 2020. Quer dizer, a gente já usou em 2020, vai usar em 2021 também, usou em 2020, mesmo com toda a pandemia, com tudo parado, a gente usou os recursos que seriam, teoricamente, usados no ano inteiro, no mês 8. E olha que demorou para acabar, porque geralmente ele acaba... você lembra dessa matéria, Mariana? Geralmente ele acaba no meio do ano. Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês uma matéria. Vê se vocês conseguem ouvir, por favor. Só me dá ok se estiver ouvindo o vídeo. Essa semana, a Terra entrou no que chamamos de cheque especial das reservas ambientais, e que são fundamentais para garantir a vida no planeta. Em 7 meses, esgotamos todos os recursos que a Terra é capaz de oferecer de forma sustentável no período de 1 ano. Estamos consumindo os recursos naturais do planeta mais rápido do que os ecossistemas conseguem se recuperar e criando, assim, uma dívida perigosa. Se a despensa fica vazia antes do fim do mês, é preciso encher de novo o carrinho, afinal não dá para ficar sem o que nos sustenta. Pensando na cozinha de casa, é fácil perceber essa relação. Mas olha, com o planeta tem sido assim. Os recursos acabaram antes da hora. Acontece que o planeta não é um grande supermercado e o que é usado em excesso não é necessariamente reposto. Se a pressão sobre a Terra não parar, em 2030, daqui a 11 anos só, a gente precisaria de 2 planetas para manter o ritmo de consumo atual. Mas nós só temos um. Essa imagem da Terra vista do espaço tem 50 anos. Foi feita pelos astronautas que foram para a Lua. A foto despertou reações no mundo todo. Adotada na época pelo emergente movimento ambientalista, ela trazia força para uma verdade inconveniente. O planeta é um só.
Calcular o dia da sobrecarga da Terra é uma iniciativa de uma ONG internacional. O cálculo é feito a partir de uma série de estudos sobre o impacto das atividades humanas. Leva em conta os recursos gastos e a poluição causada por indústrias como mineração, agropecuária, energia. Significa que neste dia o consumo de recursos naturais já foi maior do que a capacidade de regeneração da natureza. É preciso que a gente mude o nosso comportamento no sentido de estarmos pensando a longo prazo, né? Na nossa geração e nas próximas gerações que estão aí para vir. A cada ano, o dia da sobrecarga da Terra acontece mais cedo. Há 20 anos, quando o estudo começou, foi no dia 29 de setembro. Entram na conta todas as demandas sobre a natureza: alimentos, madeiras, fibras, combustíveis, minério. Com o consumo exagerado das pessoas, a dívida é alta. A humanidade já entrou no cheque especial. Para sair do vermelho, é preciso cortar gastos agora. Neste ano, um extenso relatório foi divulgado pela ONU. A conclusão é que governo, indústrias e pessoas precisam tomar atitudes urgentes. Verônica escolheu fazer a parte dela. Reduziu o consumo e mudou suas escolhas em várias áreas. Tudo para minimizar sua pegada ambiental. Aquela lógica de mais descasque mais, desembale menos. Vestuário, eu também opto por roupas de segunda mão, bazar, brechó, como uma forma de reutilizar o que as pessoas descartam. Não usar carro quando eu posso ir a pé, quando eu posso pegar ônibus, quando eu posso pegar carona. Aqui na Serra da Moeda, uma ONG está plantando sementes de alecrim, de umbaúba, de sangra d'água. Sementes de esperança para uma área de preservação castigada por incêndios causados pelo homem e que vê brotar de novo um importante pedaço de Mata Atlântica. Elas ainda abrigam espécies como o lobo-guará, como a onça-parda. Tem importância em todo sentido, importância ambiental, importância recreativa, importância de manutenção da paisagem e proteção de mananciais hídricos importantíssimos para abastecer Belo Horizonte. A água que volta a nascer aqui abastece alguns bairros de BH. A preservação da área também melhora a absorção das chuvas e evita enchentes no centro da capital. À medida que o fogo vai matando as matas, expondo o solo, o escorrimento da água aumenta, a água não infiltra, a tendência dela é descer e provocar enchentes. Afinal de contas, está tudo interligado. E se por um lado a conta vai chegar para todos, por outro, qualquer mudança beneficia a todos também, vizinhos ou não, moradores de uma casa comum. A gente tá... Todo mundo me ouvindo, gente? Pode responder para mim, por favor. Está todo mundo vendo? Sim. Então, a gente está falando sobre recursos e que esses recursos são escassos. Qual é a solução para isso? Quem vai me dizer aí qual é a solução? Talvez um pensamento coletivo de governança. Sustentabilidade. Sustentabilidade, políticas públicas, porque do jeito que tá, vai dar ruim. Isso é um fato, né? A gente está vendo aqui. Reciclagem também. Reciclagem. Deixa eu ver se precisa aqui mais gente. Tá faltando medidas mais duras mesmo, para as pessoas aprenderem, porque essas ideias já tem, mas que ninguém sabe botar em prática. É difícil, tá? É muito difícil a gente pensar nesse consumo consciente. É um fato que o recurso, ele é limitado. Qualquer recurso é limitado. Eu não consigo pensar num recurso da face da Terra que seja ilimitado. Nem o ar puro agora é ilimitado. Alguém consegue pensar em algum recurso que não seja limitado? Não, professor, sinceramente não. Também não consigo pensar. Só consigo pensar que tá brabo, tá? Aqui eu tenho um vídeo interessante, eu não vou passar ele todo, vou passar só um pouquinho, porque a gente está com pouco tempo. Eu até falei mais do que eu devia falar lá no início, sobre uma das soluções. Bom, por que o recurso é escasso é uma coisa que a gente não pode mudar, mas a nossa vontade ilimitada a gente pode mudar sim. Como a gente consome, né? Vê se vocês estão ouvindo o vídeo, por favor.
Ok? Sim. Eu consumo colaborativo no meu mestrado. Antes disso, eu já trabalhava com consumo sustentável, mas eu me questionava o conceito e como ele estava sendo usado. O consumo sustentável, ele foca muito no âmbito individual. Ele reduz as pessoas a consumidores e reduz o poder de mudança ao poder de compra e às escolhas de consumo. E eu achava que a solução para um sistema em falência não podia usar a lógica do próprio sistema, que é de isolamento, de individualização, de mercantilização da vida em sociedade. O consumo colaborativo, ele tem a ver com muita coisa antiga, comunidade, troca, compartilhamento, mas isso tudo tem sido reinventado pelas tecnologias de comunicação. Então, além do uso eficiente de recursos, que é o que o consumo sustentável já pretende, ele também promete uma reconexão das pessoas entre si e com o território em que elas vivem. E o consumo colaborativo pode ser dividido em 3 grandes movimentos. O primeiro movimento é o da economia baseada em serviços. Isso tem a ver com a ideia de que a gente não precisa do produto em si, mas a gente precisa dos benefícios que o produto traz. Então tem surgido vários negócios, como compartilhamento de carro, bike, até aluguel de brinquedo para crianças. Desculpa, é que eu mexo aqui no chat e acaba... Livros acadêmicos. E uma consequência positiva disso é o fim da obsolescência programada. Porque quando as empresas são responsáveis pela manutenção de um produto, isso traz um incentivo para os designers de pensar em coisas que são feitas com materiais reutilizáveis, que têm grande durabilidade e que podem ser atualizadas ao invés de ter que ser substituídas. O segundo movimento é a criação de mercados redistributivos e mercados secundários, que são pessoas vendendo, trocando e compartilhando os objetos que elas já possuem. E assim elas podem pular os intermediários corporativos. Por fim, a colaboração tem se tornado um estilo de vida. Então, as pessoas com interesse em comum, elas se juntam não só para trocar bens e serviços, mas também para compartilhar conhecimento, experiências, tempo e até dinheiro. Isso tem a ver com tudo que a gente chama de movimento crowd. O crowdfunding são pessoas se juntando para financiar projetos coletivamente. Exemplos são o Catarse e o Benfeitoria. Tem o crowdsourcing, que são pessoas querendo coletivamente solucionar problemas. Um exemplo é o It's Noon. E o crowdlearning, que são pessoas se juntando para aprender e ensinar. Exemplos são o Cinésio e o Nós Você. Então, gente, deixa eu dar um stop aqui na coisa. A gente faz, sim, economia colaborativa. A gente está tomando iniciativa. Por exemplo, quem já usou a bicicleta do Itaú? A bicicleta do Itaú... Eu. Já. Você paga 20 conto, né? Antigamente era 20, agora está um pouquinho mais caro. E você pode usar a bicicleta o mês inteiro. Quem já vendeu alguma coisa na OLX, já comprou coisa na OLX? Quem já andou de Uber Pool? Eu já tive péssimas experiências. Eu vou contando para vocês aqui ao longo do... Exatamente, Caio, já ia falar do enjoei. Eu compro roupa usada. Já comprei muito, não enjoei. E vender eu nunca vendo. Por quê? Porque eu já fui pobre na minha vida e sei como é ruim. Então, o que eu faço? Eu dou. Dou todas as minhas roupas, porque eu adorava quando... Não que eu seja pobre, tá, gente? Mas eu fui bem mais pobre. Eu dou as minhas roupas, porque eu ficava muito feliz quando era adolescente e eu ganhava sacolas de roupas das minhas primas, da amiga da minha mãe e tal. Então, se eu não consigo, eu dou as minhas roupas, mas eu compro roupa usada, não tem problema nenhum com isso. Compro roupa usada. Já ouviram falar num aplicativo chamado Tem Açúcar? É um aplicativo que você baixa e você consegue emprestar e pegar emprestado coisas no seu bairro. Por exemplo, você escreve lá, Daniel, Caio, Silvia, que não conhece, você escreve lá, Tem Açúcar, baixa o aplicativo e você vai entrando ali de vez em quando. Aí alguém pede, você tem uma furadeira para me emprestar? Você imagina, eu vou comprar uma furadeira, botar um quadro aqui em casa? Não faz sentido. Pega emprestado com o vizinho, pô, é seu vizinho. Isso é uma prática muito antiga. Então, assim, a gente está se reinventando, a gente está mudando, mas realmente a gente tem recursos escassos e as nossas vontades são ilimitadas. Tá, eu vou ler daqui a pouco o chat aqui para eu continuar falando, tá? A Farm, marca de roupa, tem várias feiras de troca, sim. Principalmente porque o tecido, né, o jeans, ele polui muito para ser fabricado. Isso é uma coisa que a gente também já está vendo, a Farm fazendo a troca. Isso para mim é muito comum no meu dia a dia e eu optei por isso. É uma das minhas contribuições
para esses recursos limitados aí da economia. Falando de economia, a gente tem 3 grandes problemas na economia que a gente vai discutir agora. O primeiro é para quem produzir. Então, a gente tem 3 problemas centrais. A gente tem recursos escassos, vontades ilimitadas, tem um sistema econômico onde essas pessoas agem, compram, vendem, vendem seus serviços, compram mercadorias e serviços. E a gente, por ter esse sistema econômico que tem escassez, a gente precisa responder 3 perguntas, que são as perguntas que a gente diz que são perguntas essenciais da economia. Para quem produzir? Tá? Então, assim, se eu for produzir biquíni, para quem eu vou produzir? Eu vou vender biquíni no Rio de Janeiro ou vou beber? Ou vou beber? Vou beber. Vou vender biquíni no Rio de Janeiro. Não está aparecendo ainda, jura? Obrigado por avisar, porque eu estou achando que está aparecendo a apresentação, gente. Coisa horrível. A gente está falando aqui do problema econômico. Obrigado por avisar. Para quem eu vou produzir? Se eu estou produzindo biquíni, se eu quero vender biquíni, eu vou vender na Irlanda ou vou vender no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, né? E essa imagem aqui, alguém reconhece o que é isso? Panela. Obrigada, Flávia. Panela, quem vai? Quem vai dizer? Destilação, isso aí? Tá bem próximo. Quem foi que falou aí? Jorge, tá bem próximo, vai. Cozinha. Ambique, professor. Cozinha industrial, é isso aí, panela. Cerveja artesanal. Obrigada, Brunão. Cerveja artesanal, gente. Esse aqui é o exemplo que eu uso há uns 2 anos, que foi uma coisa que aconteceu na minha vida. Transformou minha vida. Um belo dia eu estava em casa, feliz, contente. Meu marido chegou assim, olhou para minha cara e falou: eu vou fazer cerveja. Eu falei: o quê? Como é que é? Você vai fazer o quê? Ele: vai fazer cerveja. Eu falei: não vai. Ele: vou fazer, aprendi no YouTube. Eu falei: caralho. E ele fez cerveja, gente, e a bagunça completa na minha casa. Para fazer cerveja artesanal, tem 2 formas. Uma é a bem artesanal, que é essa panela adaptada aqui, que é quando você não tem grana, mas você tem tempo. Você vai produzir cerveja, mas vai te dar um trabalho da porra. Você vai passar o sábado inteiro mexendo essa panela aqui, sabe? Acrescentando ingrediente e mexendo, aí ela vai esquentar, vai ferver, depois você tem que resfriar. Enfim, muito trabalho. Vai produzir cerveja. Aí você acha que você vai beber essa cerveja? Não, claro que não. Você vai demorar ainda, porque ela vai ainda fermentar. Depois de alguns dias, você vai engarrafar essa bodega e aguardar mais não sei quantos dias. Já fez isso, Vitor? Desse jeito, né? E depois você vai engarrafar e depois você vai ver se ficou boa. E pode ser que não fique boa. Então, assim, ideia do meu marido. Óbvio que é a ideia dele. Aí comprou toda essa parafernália aqui para fazer isso. E fez. Deu certo. Algumas vezes. Algumas não. Mas se ele tivesse dinheiro mesmo, ele compraria essa outra aqui, que também faz cerveja artesanal, só que é muito mais evoluída, né? E é cara, deve custar uns 5 mil. E não precisa de muito trabalho manual. Ele é automático, ele vai fazer a cerveja, vai gastar mais capital e menos trabalho. E aqui na panela é menos capital, que foi o que ele fez, e muito mais trabalho, mão de obra. Até que, graças a Deus, agora ele desistiu, entendeu? Levou toda essa parafernália aqui para minha sogra, tirou daqui de casa, depois de muita reclamação. Mas esse exemplo vai servir aqui até eu morrer, quando estiver falando de como produzir. Eu concordo com você, Ariane, melhor beber, não façam isso em casa. Uma sugestão. Da porra. Uma sugestão. Se ele tiver a receita, ele pode só alocar, na verdade, alguma fábrica, alguma indústria para fazer. Então, é só ele ter a receita e ele consegue fazer isso. Hoje em dia, graças a Deus, porque senão ia acabar casamento aqui em casa. Pode ter certeza, porque além do dia inteiro de trabalho disso aqui, ainda fica uma sujeirada da porra. Enfim, mas ele estudou, depois fez um curso de sommelier e tudo, hoje em dia sabe fazer. Mas pergunta se ele quer fazer a bagunça e arrumar, porque se fizer a bagunça aqui em casa, tem que arrumar. Senão, fica de castigo. Brincadeira, gente. Então, vamos lá. A primeira pergunta é para quem produzir. A segunda pergunta é como eu vou produzir. Como eu vou produzir. Se eu vou produzir com mais mão de obra, menos mão de obra, com mais capital investido, menos capital investido. Vou ter que tomar essa decisão. E a terceira decisão
a terceira decisão é para quem, quando e como eu vou produzir. Digamos aqui tem uma... Se você decidir que na sua terra, no seu hectare, você vai produzir soja, você não pode criar gado no mesmo espaço. Por quê? Porque o recurso é limitado. No momento que você toma a decisão, você tem um custo, né? Aqui é uma fábrica de camisa, uma fábrica de sapatos. Bom, se o empresário investir na fábrica de camisa, fica difícil para ele sair desse investimento da fábrica de camisa para a fábrica de calçados, porque é um outro maquinário, uma outra mão de obra especializada. Então, você precisa responder essas 3 perguntas aqui por conta da escassez de recursos, tanto financeiro quanto de tempo. O que e quando produzir, tá? Como produzir e para quem produzir. Então, essas são as 3 perguntas básicas da economia. Elas só existem porque a gente tem escassez e recurso ilimitado, na verdade, recurso limitado, né? A escassez do recurso e o recurso limitado, e as nossas vontades não são limitadas, são ilimitadas. Por isso eu tenho essas 3 perguntas. Como que eu resolvo esse problema? Eu resolvo esse problema com um mecanismo de oferta e demanda, que é o tradicional que vocês conhecem, e às vezes é até complicado falar, mas quem tem dinheiro compra. Não basta eu só querer, eu preciso ter recurso para comprar o bem, e a gente vai chegar num equilíbrio. Esse aqui é o mais comum, é o que a gente vai estudar nas 2 próximas aulas, que é a oferta e a demanda. Peraí. Deixa eu só admitir umas pessoas aqui. Alguém tem alguma pergunta, gente, para me fazer? Não? Não. Beleza. Carla e Gabriel. Voltei aqui a compartilhar. Uma outra forma de resolver o problema, e não usual, não muito usual, é uma que o Vasconcelos fala, que é o órgão centralizador e planejador, que aqui é a questão dos países que são socialistas, onde o governo diz quanto é cada coisa, quanto pode cobrar de cada coisa. Esse é um tipo de economia. A gente não estuda essa economia, a gente vai estudar oferta e demanda. E a gente vai falar um pouco sobre o consumo colaborativo, que é um jeito de amenizar esse problema, né? Que a gente vai gastar menos recursos. Aqui eu vou passar para adiantar. E a gente vai falar sobre o último tópico agora. Eu acho que eu vou demorar 15 minutinhos para ele, só para vocês se programarem aí. E a gente termina essa aula. Alguma dúvida? Ou posso continuar? Pode continuar. Pode continuar. Beleza, obrigada, meninos. Eu tenho, então, uma coisa chamada curva de possibilidade de produção, que ilustra esse problema da escassez e da escolha. Eu vou mostrar isso de forma gráfica, usando 2 bens, mas, na verdade, na economia eu tenho N bens, mas fica difícil de mostrar isso num gráfico. Imagina assim, eu tenho um gráfico 2D aqui, 3D eu consigo imaginar, 4D, 5D já fica um negócio bem difícil. Então, mas tudo que eu mostrar aqui para... Tá tentando entrar, vou olhar, Jorge, obrigada. Tudo que eu mostrar aqui para 2 bens vai valer para 3 bens, 4 bens. Deixa eu dar um stop aqui de novo para admitir. Mariana. Só aproveitando, vou passar aqui o link, o código, para vocês participarem. Aqui, para quem não preencheu ainda a presença, por favor. Então, falamos de escolha, falamos de escassez. Agora a gente vai falar sobre essa ilustração da escassez, que é chamada de curva de possibilidade de produção. É um conceito teórico no qual se ilustra como as questões da escassez impõem limites à capacidade produtiva de uma sociedade. Tá? Então, a escassez gera o limite. E a gente vai apresentar isso numa curva, num gráfico. E toda vez que eu falo de gráfico, eu também falo de equação. Só que hoje eu não vou botar uma equação aqui para vocês, que é a primeira aula, não posso assustar vocês. Tá bom? Vou botar só minha curvinha. Então, a curva de possibilidade de produção, devido à escassez de recursos, a produção total de um país, de uma região ou de uma empresa, tem um limite máximo onde todos os recursos disponíveis estão empregados. Eu quero que vocês suponham uma economia que só produza 2 bens, carros e camisas. Então, todos os recursos dessa economia, recursos financeiros, recursos, horas trabalhadas, são alocadas para produzir
Essas duas coisas, ou camisas ou carros. E aí eu tenho essa tabelinha aqui que mostra simplificadamente essas opções. Se a economia gastar todos os recursos para produzir carros, ela vai produzir 150 milhares de carros. E não vai produzir nenhuma camisa. Tá? Por quê? Porque a economia está gastando todo o seu recurso em carros. Ela pode também produzir só camisas. E ela vai produzir 50 milhões de camisas com todos os recursos da economia. E não produz nada de carro. E ela pode produzir no meio termo, as possibilidades B, C, D e E, que são produções intermediárias. Um pouco de carros e um pouco de camisas. E aí, já que eu tenho esses dados aqui, eu posso graficar isso. Posso mostrar isso graficamente. Então, eu tenho aqui a camisa, de um lado, e do outro lado do eixo, o eixo X, que é o eixo horizontal, carros. Então, eu posso produzir o ponto A, que são 150 milhares de carros, e nenhuma camisa. E eu posso produzir 50 milhões de camisas e nenhuma unidade de carro. Então, todos os pontos que estão aqui nessa fronteira, ó, E, D, B e A, são pontos no qual eu estou usando todos os recursos da economia. Está todo mundo trabalhando, os recursos financeiros estão alocados. E aí eu tenho um ponto aqui para mostrar para vocês, que é esse ponto Y. Eu tenho dois pontos aqui para discutir com vocês, é o ponto Y e o ponto Z. O ponto Y é um ponto factível para essa economia? Essa pergunta eu faço para vocês. Esse ponto pode existir? Sim, está dentro da curva. Eu tenho recurso, eu vou melhorar a pergunta. Eu tenho recurso suficiente para produzir Y? Tem. Flávia, tem sim. Sim, Mariana, sim. É isso aí. Sim, professor. Eu vou estar otimizando minha economia? Não, 100%. Não está sendo eficiente. Exatamente. Por quê? Porque com esse recurso aqui, 70 unidades, com esse recurso eu consigo produzir muito mais carros e muito mais camisas. Tem recurso, exatamente, Carla, tem recurso, mas não é viável. Então, o ideal para a economia é trabalhar sempre aqui na fronteira. Tanto para a economia como para a empresa. Sabe aquela empresa que não deixa você usar o WhatsApp, o celular? Então, é porque ela descobriu que ela te paga 8 horas, se você ficar 3 horas no WhatsApp, você não produz. E você está recebendo por isso. Por isso, às vezes, a empresa tem algumas regras bem rígidas. Eu levei uma galera para fazer uma visita técnica na fábrica da Alpargatas, lá em Minas Gerais, no congresso que a gente foi, no chão de fábrica. Eles têm um quadradinho lá onde o funcionário pode falar à vontade no celular. Mas ele só pode falar no celular dentro daquele quadradinho na fábrica. Por quê? Quem vai chutar aí? Ninguém vai querer chutar? Porque ali ele é controlado. Para saber o quanto que ele fala no celular? Para descontar do salário, talvez? Ó, Tiago tá certo, é por segurança. Mas também tem outro motivo aí. Porque assim... Para descontar do salário? O tempo que ele fica falando? O tempo que ele fica falando, ele deixa de produzir. Não é isso? Você consegue um controle muito grande. Não é de controle não, professora? Não. O melhor controle? Controlar, sim, óbvio. Controlar, porque ele não quer ficar no ponto Y, ele quer ficar no ponto D, no ponto E, onde os recursos estão sendo todos utilizados. E quando você para o tempo que ele está ali, ele está recebendo e não está produzindo. Se você parar para pensar como dono do dinheiro, como dono da fábrica, o dono da empresa, por quantas horas você está sendo contratado? Você está contratando um funcionário? Ele tem que trabalhar. Então, assim, isso são coisas que a gente vai discutir aqui para frente, quando falar de produção, de maximização, mas, por enquanto, eu vou dar esse exemplo para você, que é 8 horas, né, Carla, de trabalho, que são 8 horas de trabalho. Mas, enfim. Tem outras experiências que eu vou contar para vocês aqui, mas você pode estar no ponto Y? Pode. Mas o ideal é você estar na fronteira de possibilidade de produção, que é onde você vai estar usando todos os recursos e produzindo o máximo. O ponto Z é possível?
O ponto Z está à direita da curva. Não, impossível. Não é porque eu não tenho recurso suficiente. Tá? Se aqui na curva eu estou usando todos os recursos, o Z eu não tenho recurso para usar, tá bom? Então, aqui, mais uma vez, eu vou deixar um textinho falando um pouco sobre a fronteira de possibilidade de produção. Nessa fronteira de possibilidade de produção, eu tenho um conceito muito interessante, que é o conceito de trade-off, que é o conceito de custo de oportunidade. Toda vez que eu me movimento de um ponto para o outro, do E para o D, do D para o E, eu estou deixando de produzir alguma coisa para produzir outra. Então, isso se chama custo de oportunidade. Por exemplo, do ponto E para passar para o ponto D, para eu produzir mais carros, eu vou deixar de produzir camisas. Isso é um custo de oportunidade. Professora? Oi, pode falar. Você pode voltar no outro slide para eu poder conseguir fazer minha pergunta? Esse aqui ou o outro? Esse aí. A gente só pode andar em cima da curva, então, né? Vamos dizer assim, o ideal seria sempre estar produzindo em qualquer desses pontos da curva. Exatamente. Qualquer ponto dessa curva seria o ideal. O ponto acima, né, o Z e outros pontos possíveis, todos os pontos ali, eles não são possíveis, porque a gente não tem recurso suficiente. Se a gente está usando tudo naquela curva, acima dela não tem como. Abaixo é possível, mas não é viável. Por quê? Mas como eu saberia, tipo assim, se é melhor produzir mais camisas ou mais carros? Seria Cara, uma forma de avaliar isso? você tirou da manga a minha pergunta. Isso não vale, tá? Eu botei ela aqui, olha. Assim não vale, peraí. O que vai definir o melhor ponto da curva? Onde os produtores estarão? Essa é a pergunta. O que vai definir em qual ponto eu vou estar? O lucro? A demanda pelos itens. Se a demanda da camisa tiver maior, faz mais sentido. Se de carro tiver maior... A derivada, Bruno, já foi lá na matemática, é isso mesmo. Você vai derivar ali, igualar a zero para achar o ponto que você vai estar. O que você vai levar em consideração? Exatamente. O Alessandra, lucro. Sim, qual está pagando mais? É simples. Quando você está investindo, né, imagina que você recebeu uma herança de 1 milhão, quer abrir um negócio. Você vai olhar o quê? Eu posso fazer uma cafeteria, posso abrir uma cafeteria e vender brigadeiro gourmet e tal, ou eu posso abrir uma sorveteria. Você vai fazer o estudo de viabilidade dessas duas coisas e ver qual que vai te trazer mais resultado. Porque para você pegar esse dinheiro, você quer ter lucro. Você pensando aqui não como consumidor, tá, gente, mas como produtor. Você quer ter lucro. Se não, meu amor, você pega esse 1 milhão, bota no investimento e vai para Jericoacoara tomar água de coco. Tu vai ficar esquentando a cabeça para quê? Então, você abre uma empresa para ganhar dinheiro. Tá bom? Então, você vai olhar essas coisas, essa é realmente, assim, para decidir que ponto eu vou estar, eu vou ter que olhar o custo de oportunidade. Custo de oportunidade e preço desses bens. Demanda. Compra Bitcoin. Com certeza, Caio, eu vou comprar o Bitcoin e vou para Jericoacoara tomar água de coco. Né? Mas eu não tenho uma herança de 1 milhão. Então, não vou poder ir. Mas, enfim. Vamos lá, que a vida é essa. Né? Então, eu tenho a fronteira de possibilidade de produção, conceito de trade-off, que é toda vez que eu troco, abro mão de uma produção para outra produção. Então, eu sempre, na vida inteira, eu vou avaliar esse conceito de trade-off, que é o que eu ganho, o que eu perco. A gente faz isso o tempo todo. Quando o nosso salário entra na conta, a gente escolhe o que vai gastar, porque o recurso é limitado e a gente quer comprar um monte de coisa. Pagou a conta toda, pagou aluguel, luz, condomínio, internet, Netflix. Depois a gente vai decidir o que vai gastar com o resto. Se vai comprar cerveja ou se vai comprar corote. Não, tô brincando. Se vai tomar sorvete ou vai comer pizza. Enfim, a gente vai sempre decidir olhando custo-benefício e vai tomar a melhor decisão possível. Assim como a empresa também faz isso, tá? E aqui no exemplo, deixei um exemplo aqui para vocês, tá? Do custo de oportunidade, é o trade-off entre passar de um ponto para o outro. Já disponibilizei essa apresentação, estou correndo aqui porque o tempo está acabando. Essa aqui foi a pergunta que a aluna fez para mim. Eu tenho sempre um custo de oportunidade toda vez que eu tomo uma decisão, assim, na empresa ou na nossa própria vida. Essa curva de produção, ela pode se deslocar? Pode. Ela pode se deslocar para a direita ou para a esquerda.
ela pode se deslocar tanto só aqui no nosso exemplo, no carros ou no caminhões. Caminhões, por exemplo, quando você descobre uma tecnologia que favorece só a produção de caminhões, ou você descobre uma tecnologia que favorece só camisas, ou uma tecnologia que favorece todas as produções, então você pode mover para a direita, para a esquerda. O que é que move essa curva? Tecnologia, avanços tecnológicos, elas movem para a direita, e se você tem algum problema, por exemplo, uma guerra, e você acaba com mão de obra, e pessoas morrem, por exemplo, até o coronavírus fez isso, porque acabou com... muitas pessoas morreram, então o recurso produtivo caiu, é como se essa curva de fronteira de possibilidade de produção fosse para a esquerda, tá? Foi isso que aconteceu e está acontecendo, porque as pessoas estão morrendo por conta disso. Então, você está com menos recurso na economia. Então, para essa curva se mover, você precisa de tecnologia para a direita, e para a esquerda é quando você tem uma perda de tecnologia ou você tem perda de recursos. Alguém já viu esse filme, 2001? Marina, já vou... Não viu, Flávio? Não? Já vou responder a sua pergunta, Marina. Então, vou terminar essa aula. Até passei da hora, peço desculpas, eu ia ficar até 9h30, passei um pouquinho, mas é porque eu me empolguei, vocês estavam participando, tinha muita coisa legal para falar. Esse filme, vamos ver um pedacinho dele. Oi, pode falar. Até amanhã. Ah, tá. Tá alguém falando, mas não é comigo. Tudo bem. Deixa eu voltar na pergunta da Marina. Ela desloca de acordo com o mercado? Não. O que desloca é quando você consegue produzir mais com os recursos que você tem. Então, se você tem uma tecnologia, por isso que é interessante investir em tecnologia, para que a gente possa produzir mais com menos. Tá? Estou fazendo aqui a ótica da produção e não a ótica do consumo. Produzir mais com menos, por isso a gente... Obrigada, Ana. O DVD desse filme, você tem, Emanuel? Esse filme é interessantíssimo. Vai falar sobre a tecnologia para a gente fechar essa aula. Então, você investir em tecnologia, investir em educação, formar pessoas e cientistas, faz com que essas pessoas criem métodos novos que possam produzir mais com menos. Então, faz essa curva, essa fronteira de possibilidade de produção ir para a direita. Quando você tem um coronavírus ou uma guerra, que você acaba com a mão de obra, você diminui o recurso, ela vai para a esquerda. Então, ela não é de acordo com o mercado. Você vai olhar o mercado para saber em qual ponto você vai estar. Tá? Mas o mercado não desloca essa curva. Todo mundo ouvindo? Professora, para ver o filme, professora? Não, eu estou passando um pedacinho do filme para vocês verem, mas se quiser, pode ver o filme em casa depois. Valeu. Agora, eu não tô ouvindo nada. É porque o vídeo é só um pedacinho de áudio, não tem muita coisa falando, não. É realmente o macaco, né? Pronto, agora tá ouvindo? Aham. Esse é o início do filme, se eu não me engano. Tá bom, Vitor. Beleza. Você vai sair, mas o vídeo vai ficar gravado lá se você quiser terminar de ver. E assinou a presença, né? Até o próximo.
que aconteceu aqui, gente? A humanidade deu um mega salto. O que ele descobriu? A ferramenta, Jorge, para caçar. Então, assim, isso é um avanço tecnológico. Porque antes ele não sabia como matar o animal. Ele não tinha uma ferramenta, ele matava com a mão. E era muito mais difícil. E ele descobriu. E ele conseguiu fazer com que aquela fronteira, né, da época se deslocasse para a direita. Porque ele começou a produzir muito mais. Então, isso é a tecnologia fazendo com que a gente produza mais com menos. Beleza? Se eu falar para vocês... Quem já assistiu esse filme aqui? Monstros S.A. Eu. Já. Já. Se eu falar para você que essa aula minha é o filme, você vai acreditar? Esse filme fala exatamente dessa aula que eu acabei de dar para vocês. É recurso escasso que é a energia, né? Exatamente. Qual é a fonte de energia da cidade? Gritos e depois só risadas, né? O grito. É o susto. Susto. E aí a cidade toda a cidade toda se movimenta. Usa aquela energia é um recurso limitado, e quando as pessoas param de levar susto, eles ficam desesperados, porque ficam sem energia. Aí descobrem o quê? Uma tecnologia. Qual é a descoberta da tecnologia nesse filme? O riso. Depois. O riso. Exatamente. Vitor, é isso mesmo, Carol. O que acontece, Luiz? Você vai a uma fronteira de possibilidade de produção, você aumenta a produção. Esse filme não é para criança, esse filme é economia. Eu amo economia, então eu vejo economia em tudo. E aí eu vou pedir para vocês assistirem esse pequeno vídeo, 7 minutinhos, lá no meu canal. Se inscreve no canalzinho da tia, que é para consolidar o conhecimento dessa aula. Beleza? Beleza. Por hoje é só. A minha aula é assim. Eu passo muito vídeo, falo muita besteira, muita piada. Quero que vocês participem de todas elas. É importante. Olha, Ana, até sua mãe está ouvindo aí. Ou sua mãe está me ouvindo não, né, Ana? Então, assim, eu preparo com muito carinho para que possa ser agradável, porque eu sei que é difícil, às vezes você saiu de um trabalho, está cansado e está aqui assistindo aula. Às vezes está em casa, está cheio de gente em casa, uma confusão, mas você tem que assistir a aula. Então, assim, eu tento preparar uma aula boa para que a gente possa aproveitar o máximo possível aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. O nosso próximo encontro provavelmente vai ser na semana que vem. Tá? Mas assim que eu conseguir, a meia aula, pensei que você estivesse falando, Rayane, aleluia, Deus do céu. Falei, meu Deus do céu. Bem legal o modelo de aula mesmo. Dar aula para 170 pessoas não é fácil. Não. E tu tá quebrando um galho pra gente. Se não fosse por você, a gente não teria essa disciplina, muito provavelmente. Não teria. De verdade. Não teria. E assim, Professora, pode falar, Carla. a aula vai ficar gravada no YouTube? Vai. O que eu vou fazer agora? Eu vou salvar e amanhã eu vou subir a aula para o YouTube. E aí mando o link para vocês, tá? Aí pode assistir, se tiver dúvida, escreve lá. O link, esse vídeo do YouTube já tá lá, que é o da Fronteira de Possibilidade de Produção, que seria, assim, um resumo dessa aula, para fixar o conteúdo. Aí, na semana que vem, eu vou confirmar se a gente vai ter aula na semana que vem ou na outra semana. Se eu conseguir preparar tudo para a semana que vem, eu vou ter semana que vem. Se não, eu vou preparar o vídeo, vocês vão assistir o vídeo, fazer a atividade, e na próxima semana a gente se encontra nessa forma, tá? Onde vocês vão participar, vão ver vídeo, vão conversar, vão dar a opinião de vocês, numa aula mais participativa, e a gente vai fazendo os nossos trabalhos. Tem uns games muito legais que eu costumo dar. Essa matéria eu já dei na outra universidade, eu dou a ela há muito tempo já, só vou adaptando, botando novidades, enfim. Mas eu já dei essa parte e vou montando para vocês no máximo que der para mim. Então, assim, tô com e-mail, vocês têm o meu e-mail, economista Daiane, respondo lá para vocês assim que possível. Eu não tenho acesso ao sistema ainda, então não consigo, eu tenho que pedir para o secretário passar as informações para vocês, por isso que eu pedi para vocês fazerem a inscrição no Google Forms, para eu mandar e-mail diretamente, fica mais fácil. Se tiver dúvida, por favor, falem comigo, e eu estou aqui para ajudar vocês naquele primeiro slide que eu botei, um dos primeiros slides que eu botei. Deixa eu voltar nele. Que cara de sono, gente. Esse aqui, eu tô aqui para ajudar vocês a quebrar essa corrente. Você quer lá para fora?
para a gente sair do corre e ir para o close. Porque eu já passei pelo que vocês estão passando. Eu já tive aí, já passei muito perrengue, já comi naquele bandejão do Maracanã, mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Vale a pena. E economia é a relação entre as pessoas e vocês... Ah, professora, mas eu não faço economia, eu faço DM, eu faço contabilidade. Tudo que eu te ensinar aqui, você vai usar. Se não for no seu trabalho, é na sua vida. Beleza? Gente, olha, beijo para as meninas, abraço para os meninos. Obrigado pela participação de vocês. Tá bom? Quem tiver dúvida pode ficar aí, eu respondo. Ou me manda um e-mail. Beleza? Beijo, gente. Abraços.